Muito bem, seja bem-vindo e bem-vinda hoje aqui da sala. Quero falar um pouco sobre esse estado de agitação que a gente tem vivido hoje, atualmente. E quero falar isso já pensando no que acabou de acontecer. Desci com os meninos e com a minha esposa ali no carro, todo dia eu faço isso, né? Então, antes de sair, a gente prepara as coisas aqui em casa e a gente desce. A gente mora no 18º andar, a gente desce de elevador. E todos os dias, quando a gente desce de elevador, a gente vai encontrando outras famílias, né? Aquele aperto no elevador, porque o elevador sempre é pequeno para aquele tanto de gente. E aí as crianças entram, não sei o que, não sei o que lá. E aí a gente saiu do elevador para a garagem e todo mundo desceu no -2 ali, no segundo subsolo. E aí naquele mesmo instante, eu senti uma agitação absurda ao meu redor, assim. Eu estou, nos últimos dias, refletindo muito sobre esse estado de presença, sobre é, viver de fato o momento presente e com calma, diminuindo as coisas que eu tenho para fazer, diminuindo as escolhas, tentando me concentrar mais, me recolher mais. Isso tem a ver também com as redes sociais, enfim. Mas aí o que eu percebi? Eu percebi as pessoas entrando nos carros, super agitadas, a minha própria esposa também entrando no carro agitada, como se estivesse atrasada. E eu acho que essa coisa de estar fisicamente presente, mas mentalmente ausente, tem muito a ver com essa agitação da vida moderna. Claro que quando a gente vai para o interior, por exemplo, em algumas regiões, a gente vê que não existe essa agitação, as coisas são feitas com mais calma, parece que as pessoas não estão com pressa, parece que as pessoas não estão sem tempo. Parece que, eu moro em São Paulo, capital, parece que nos grandes centros, as pessoas vivem o tempo inteiro com pressa, parece que estão o tempo inteiro atrasadas para alguma coisa, então estão sempre fazendo as coisas meio afobado. E aí vem uma diferença muito grande entre a velocidade e a agilidade. Eu cheguei em casa às 6 da manhã, 5:30 da manhã, né, depois da academia. Tomei meu café, os meninos estavam dormindo, depois que eu tomei o café, fui acordar os meninos. E conforme eu fui fazendo as coisas, eu não ia pensando na próxima coisa que eu ia fazer, eu me concentrava só naquilo que eu estava fazendo. Faz o que deves, está no que fazes. Né? Então, tem lá os meus deveres que eu tenho que fazer, e eu faço isso com calma. E quanto mais calma eu faço, mais rápido eu faço. É muito estranho isso. É quase contraintuitivo. Quero que você pense nos seus dias, nesse estado de agitação que você tem vivido, provavelmente, nessa pressa de resolver as coisas, nessa pressa de alcançar as coisas, e o quanto que a gente tem alimentado a nossa ansiedade por conta disso. Eu penso que esse estado de agitação, ele vem dessa preocupação com entregar as coisas, com essa preocupação de dar conta das coisas. É interessante, assim, eu via inclusive essa agitação maior ali na garagem de 3 mulheres. As mulheres também muito agitadas, querendo dar conta do serviço, querendo dar conta da família, querendo estar bem arrumadas, e vão ficando sobrecarregadas muitas vezes. Eu me vejo muitas vezes nesse estado. Como eu disse, nos últimos dias eu tenho refletido bastante sobre esse estado de presença, essa consciência, essa tentativa de estar presente aonde eu, de fato, estou. Se eu estou fazendo alguma coisa, eu realmente estou fazendo aquela coisa. Então, eu penso que, claro, o celular, ele também traz essa coisa de estar ausente, né? De não estar naquele momento presente, estão brincando com seus filhos. Ontem eu estava brincando com meu filho, de noite. Aí eu fiz um post lá sobre o pai deve prover atenção, prover tempo, prover amor, prover bens materiais também. Mas o quanto que a gente não dedica tempo nas coisas que a gente está. Então, faz o que deves, está no que fazes. Eu costumo usar uma frase de um amigo meu, né, que nós precisamos colocar a nossa cabeça onde os nossos pés estão, manter a nossa cabeça onde os nossos pés estão, estar em estado de presença, quer dizer, não ficar pensando muito no que vem, sem deixar de planejar o que vem, mas planeja o que vai vir, mas age no agora, esteja no agora. Eu sempre digo isso em relação à gestão de tempo, né? Agir no presente em relação ao que você planejou no passado e planejar o futuro para que quando o seu futuro seja presente, você esteja com tempo, você esteja ali, você esteja realmente concentrado naquilo que precisa ser feito. E o que eu vejo hoje em mim e em muitas pessoas é essa agitação, pressa. Por vezes, por 1000 coisas que se tem para fazer, né? A gente tem um pouco essa coisa, estou cheio de coisa para fazer. E claro, a gente tem um monte de coisa para fazer.
mas o quanto que a gente tem refletido sobre quais coisas realmente a gente deveria fazer. E eu estou dizendo isso no nosso trabalho, estou dizendo isso na nossa vida pessoal. Estava com um volume de postagens muito grande, falei, peraí, será que eu preciso disso estrategicamente? Será que não é ego? Será que não é vaidade? Talvez a gente esteja participando de algum projeto A, B, C. Será que todos esses projetos realmente eu deveria participar? Será que todos esses projetos realmente eu deveria estar com o foco que eu estou dando nesses projetos? Então, o convite hoje é a percepção em relação à agitação. De onde vem essa agitação que você está? Porque se você está se sentindo sobrecarregado, se você não está conseguindo se concentrar, se você não está conseguindo dar atenção para as pessoas que você ama no momento que você deve dar essa atenção, provavelmente é porque existe uma agitação interna que provoca uma agitação externa, e existe uma agitação externa que também provoca uma agitação interna. Fui ontem à igreja com meu filho, no final do dia, e a gente foi rezar ali na frente do sacrário. E estava rolando na igreja o terço, e tinham duas mulheres lá rezando no microfone. E estava muito alto. Então existia um barulho externo que nos agitou internamente. A gente não estava conseguindo se concentrar. Então, o quanto também que o barulho externo atrapalha o seu barulho, a sua concentração interna. O quanto que o barulho externo, o quanto que a agitação externa gera uma agitação interna. E o quanto que a sua agitação interna, que tem a ver também com as suas preocupações, com as suas angústias, gera uma agitação externa ao redor. Então, depois que eu subi com os meninos e com a minha esposa, eu voltei sozinho aqui para casa. Hoje é um dia que eu fico aqui. Daqui a pouco eu tô saindo pro treinamento e tal. É um dia que tá tudo em silêncio. E é um dia mais recolhido mesmo. Então, é o dia certo para eu gravar um vídeo. É o dia certo para eu refletir sobre as coisas, na minha opinião, na minha visão de mundo. Então, o vídeo de hoje é para te fazer pensar sobre essa agitação. Como que a gente silencia? A gente precisa silenciar internamente, tendo momentos de fato onde a gente vai refletir. Então, como eu disse, hoje é um dia que eu fico mais recolhido. Eu vou ter um treinamento já já, mas na próxima 1 hora, depois vou ter uma mentoria daqui 1 hora, depois vou sair para um treinamento. Mas a próxima hora é um momento mais introspectivo. Vou trabalhar, mas um momento mais quieto. Como que a gente cura essa agitação interna? Oração, reflexão, meditação, autoconhecimento. Como que a gente cura a agitação externa? Você às vezes está num trabalho com ambiente aberto, no escritório, não tem como. Mas você precisa encontrar esses momentos além do seu contexto. Então, se eu estou no meu trabalho e existe uma agitação externa que me deixa sufocado, que me deixa ansioso, que me deixa perturbado, eu preciso, depois do trabalho, antes do trabalho, no momento do almoço, encontrar momentos para parar e pensar. Cara, quem está falando isso é alguém que é muito agitado. E eu estou intencionalmente tentando me melhorar. Porque é difícil mesmo. E sozinho eu não consigo. Né? Então, estou pedindo a graça também para poder melhorar nessa virtude, nesse quesito, nessa característica. Então, a agitação piora as nossas decisões. A agitação interna e externa nos perturba na hora de tomar uma decisão. Então você fica mais estressado, mais agitado, mais ansioso. Isso atrapalha as nossas escolhas. Não nos dá discernimento, não nos dá clareza, não nos dá foco. Então o convite hoje é que você diminua a agitação interna, tente diminuir ou tente se afastar da agitação externa e se concentre. Se recolha e se concentre para que você consiga produzir os resultados que você quer ter. A ansiedade, lembra, é um excesso de um futuro que a gente não controla. Então, às vezes, a gente não está onde a gente deveria estar. Então, faz o que deves, estás no que fazes. Tá bom? São José Maria Escrivá essa frase. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.